Alô, 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 bom dia aí para todo mundo que está conosco nesse sábado, um sábado de sol, um sábado alegre, em que Tá pese chovendo. ontem, ontem a chuva nos abençoou e novamente a Enel foi muito competente e por isso nossa colega Natália nos encontrar aqui nessa live, porque faltou Mas, luz e está faltando desde ontem na casa mas dela, ela assim pediu como para em a gente vários bairros. registrar a incompetência, e ela falou outras coisas que eu não vou repetir aqui, da Enel, Pois tá? é, pois é, pois é. Maravilhas da privatização, hein? Maravilhas da privatização, não vamos esquecer disso. E hoje nós estamos aqui ao vivo na Rádio Cantareira. Aê, pessoal da Cantareira! Opa! Vamos acordar, bom dia. Hoje é sábado, dia de trabalho ou de dar um rolê pelo bairro agora de manhã, fazer aquele Cooperzinho e Comer tal, uma né? feijoada Tem essas depois. coisas. Tem essas coisas aí. Bom, Feijoada, né? Porque estamos depois aqui dessa chuva. hoje para falar sobre as eleições da cidade de São Paulo, principalmente, né? Não vamos deixar de falar outras questões envolvendo as eleições, mas vamos falar desse primeiro turno aí, vamos um pouquinho do que vai ser o segundo turno, e dar uma de imaginar, como a gente sempre faz nas eleições. Eleição e Copa do Mundo, a gente, né? A gente dá o nosso chute. Daí? Pode fazer o quê? Na última Copa eu apostei no Marrocos, pô. Quer ganhar Depois a sozinho o bolão, realidade. meu? Exato, é o bolão, o velho bolão, né? Agora, esse bolão que vai ter aqui em São Paulo, esse aí, meu amigo, nós estamos aí para perder, né? O São Paulo está perto de perder. Espero que todo mundo comece a refletir sobre isso. É necessário o seu voto. Bom, e a gente vai falar com isso. Estamos aqui com o meu companheiro Benezão da Massa. Fala aí, Benê. E aí, tudo bem? Certo? E o Ricardão. Fala. Ambos corintianos, né? De Para a último. infelicidade geral da nação, tá certo? E, e eu, Doglão, estamos aqui, né? Para começar a falar um pouquinho sobre essas eleições, vou dar um pouquinho aí dos números, né? E nós tivemos a votação mais apertada, né, das eleições das capitais foi aqui em São Paulo. A diferença foi de 0,41 ponto percentual. O primeiro colocado foi o atual prefeito, o tal do Ricardo Nunes, aquele que ninguém sabia quem era, né? Governava a cidade tão bem que ninguém sabia quem era o prefeito que governava essa cidade. Ele foi o primeiro colocado com 29% dos votos, 29,48%. O Guilherme Boulos veio em segundo, né? Isso tendo recebido um ataque aos 45 minutos do segundo tempo, ficaram falando que ele com um laudo falso, né? Mas mesmo assim ele foi para o segundo turno com 29,07%. E aí depois veio o Marçal, que eu ainda não peguei aqui os resultados dele, né? Se alguém pegar aí, pode me falar, né? Marçal teve 28,14%, 1.719.020,274. Foi bem próximo mesmo. Uhum. Tá? Isso é um empate técnico, né? Aquele que nas Daquele pesquisas, né? clássico. Nas pesquisas se põe como empate técnico, exatamente. Esse é bem clássico, o empate técnico, né? Bem, aí, diante desses números aí, vamos lá.
Ricardo, você já estava na fita? Vamos lá. O que você tem a dizer? Primeiro, assim, né? Vou falar primeiro da eleição em si. Ainda bem que nós temos segundo turno, tá? Porque esse é o clássico, a clássica situação que qualquer um deles poderia, se não tivesse fosse o primeiro turno, chega de 30% dos votos e ia governar com 70% falando que ele não tinha maioria. Nós vivemos isso porque a Câmara dos Vereadores é composta por um grosso de oposição e o cara não consegue governar. Isso a Erundina sofreu muito isso. Então, tem um fator interessante, que foi um erro, que depois, se der tempo, a gente pode até explorar, que tem cerca de 50 mil votos, aproximadamente, que foram para o 13, do PT. E esses votos, como o PT estava numa coligação com o PSOL, esses votos foram anulados. 50 mil. É importante explicar melhor, porque esses votos, o fulano apertou 13 para vereador e depois apertou 13 para prefeito. Então, por ter apertado 13 o do vereador, não. O vereador foi para o partido. Foi para o PT. Mas o do prefeito foi anulado. Né? Então, falando rapidamente, a gente pode ter desde o engano, a pessoa pensar que estava votando vereador, né? Gente que não prestou atenção, tá? Gente que achou que estava votando no PT, então votou 13, né? E isso tem a ver com educação e tal, mas assim, eu vou falar sinceramente, o Benê também tem experiência nisso. Não tem a ver com o cara ter periferia ou educação, não. A gente deu aula para cara com muito dinheiro, não lê instrução, não segue. Tem candidato que. Ontem eu ouvi um candidato que o cara divulgou o número dele errado, cara. O cara fez a campanha inteira com o número errado, claro que não foi eleito. Então, as pessoas não verificam. O que acontece com isso? Um fato é que o que é interessante é que esses 50 mil teriam colocado Boulos em primeiro lugar na campanha, na eleição, e não em segundo. Percebam como foi apertado, porque num universo em que você tem 1 milhão de votos para 1 milhão e 700, quer dizer, numa cidade de São Paulo que é gigantesca, que tem voto de Estado, né, no número de eleitores de Estado, 50 mil votos teriam definido, se a gente não tivesse segundo turno, definiriam o vencedor por erro, né? Então, isso é para as pessoas entenderem que, precisa tomar muito cuidado quando vai votar, né? Confere as coisas. E outra que ela foi apertada, né? É isso aí. Então, assim, essa é a primeira impressão que eu tenho dos números, tá? A gente chegou num pleito que tem 1000 significados, tal, mas como foi apertado isso, né? É isso aí. Benê, e aí? O que você tem a dar as suas primeiras impressões sobre essa eleição? Depois nós vamos falar sobre a questão da campanha, tudo, né? Primeiro que é uma coisa que as pessoas estão estranhando, e eu não estranho tanto, muitas pessoas falando do conservadorismo do voto de São Paulo. Isso é um fato, gente, né? Não começou agora, né? Eu acho que... E aí é um problema muito sério. Eu vejo gente, de novo, nós progressistas, a gente está acostumado a ouvir isso e eu, particularmente, estou um pouco cansado disso. Cada eleição, aí as pessoas falam o povo, não sei o quê. Os caras quase repetindo o chavão da direita que o povo não sabe votar. Muito bem. Esse mesmo povo, 2 anos atrás, na cidade de São Paulo, votou majoritariamente no Lula e no Haddad, né? Esse povo, na verdade, teoricamente... Aí tem gente falando, mas se fosse alguém do PT e não o Boulos... Boa parte das pessoas não faz essa diferenciação entre o Boulos e o PT. Uma boa parte tanto que milhares de pessoas foram lá e apertaram 13 na hora de votar no Boulos, né? E nós já temos a experiência, sem querer cortar e cortando, da última eleição, em que foi exatamente a militância do PT, o pessoal que vota no PT, que escolheu o Boulos. Exatamente. Porque nós tínhamos, o PT tinha um candidato,
o tato. Mas não teve jeito. A militância falou: vai ser o Boulos, e não ser você. Foi ou não foi? Então... É lógico. Não, então, essa questão é uma questão que eu acho que a esquerda, os progressistas, né? Não adianta, o voto não cai do céu para quem é progressista, né? Se não tiver realmente um trabalho de base, a gente vai sempre ter essa votação que a gente teve, essa porcentagem, um pouco mais, um pouco menos, e a direita sempre vai ganhar a eleição. Na última eleição, quando eu falei da questão de mobilização e tal, nossa, teve gente tirando sarro, nossa, coisa mais antiga, mobilização. Ai, vocês estão pensando que nós estamos vivendo no século XX? Não, porque na era digital você não precisa mais de mobilização popular, né? Então, quem acha isso vai ter que aguentar a vida inteira a direita no poder, né? Porque voto progressista não cai do céu. Não existe esse voto sem tiver. É trabalho de formiga, concordo com você. Exato, né? E assim, os mais experientes como nós sabemos, né? Por exemplo, vocês lembram? A primeira eleição, você e o Douglas lembram, né? Mas isso indica muita idade. A primeira eleição que o PT participou em 1982 teve uma votação muito pequena. E aí um monte de gente... E aí os antes, né? Como tem os anticorintianos, tem os antipetistas, anti-esquerda, falando que o PT tinha acabado, esse partido não tinha futuro. E mostrou que teve. Porque nos 40 anos seguintes, as pessoas que formaram esse partido fizeram por onde. Então, assim, a questão da esquerda, viu, moçada, vocês jovens aí, tem que pôr a mão na massa, gente. O voto da esquerda não vai cair do céu, né? E é isso, a próxima eleição, isso é um aprendizado. Infelizmente, eu acho que tem uma grande possibilidade, infelizmente, de aguentar 4 anos de Nunes, que é um corrupto, incompetente, mas faz parte da vida. Uma coisa que eu gostaria de colocar... Fala aí, depois eu coloco. É o seguinte, aqui, eu estou no Jardim Peri. Aqui, ele raspou todas as ruas um dia antes da eleição, uma semana antes da eleição. Aqui foi um pouco que eu me lembre, não podia fazer esse tipo de coisa na eleição, né? Eu me lembro que tinha uma lei que proibia isso. Douglas, o que não podia e o que podia, tudo é tolerável. Vamos começar lembrando o seguinte, que boa parte das obras que foram feitas em São Paulo nesse último ano, tá? Entraram como emergenciais, então não teve licitação, foram superfaturadas, favoreceram empresa de parente, de gente da Câmara, né, dos vereadores, né, de um certo vereador. Então, tem essa coisa. Nós tivemos uma justiça eleitoral em São Paulo pífia, tá? Pífia, vamos falar o português claro, para não falar que foi incompetente. Eu vou falar, foi incompetente, só não vou falar que foi desonesta, porque aí eu posso ser processado. Tá? Então fica na cabeça de cada um. Foi incompetente, porque é o seguinte, é uma campanha muito rápida, e para o segundo turno é mais rápida ainda. Você não pode ter uma acusação ou uma denúncia, ou qualquer coisa, que não seja rapidamente apurada ou bloqueada. Se você demora uma semana, você compromete a coisa. Tá? Exato. Então, assim, essa é a cidade. Só que eu vou voltar um pouquinho, né, que você estava falando, pegar o gancho do Benê, para a gente até seguir o roteiro. Se a militância jovem acha que ir para a rua está uma coisa ultrapassada, tal, que na era digital, então pelo menos mostrem competência na era digital. Entende? Porque o exemplo de competência, não estou elogiando o cara porque eu odeio o cara, é a competência do Marçal, que era um cara que não tinha tempo na TV e fez a campanha dele basicamente na era digital, de forma digital. Então, assim, se você acha que a mobilização já é ultrapassada, a mobilização que a gente fala, a clássica, né? Da gente ir lá, então, porque a direita deu um banho nos progressistas e vem dando, não é que deu, vem dando na área digital. É fake news, está dando um banho. A gente não sabe brigar nessa área. Então, assim, a gente sabe brigar onde? E aliado a isso, essa incompetência
entre aspas, aí do TSE, do TRE, no caso, porque também tem essa facilidade, né, de se lidar com fake news, né? Já que eu posso produzir, né? E eu gostaria de já passar para cá, para esse. O que a gente pode falar sobre esse documento, a cadeirada do né? Porque é uma coisa inusitada na eleição de São Paulo, por isso que eu estou trazendo esse tema, porque também é parte, vamos dizer, de um espírito que vem da rede social, né? Um espírito de eleição que vem da rede social. A cadeirada do Datena, a gente pode colocar, né, junto com as fake news. Depois nós vamos falar da fake news do Pablo Marçal, falando que o Boulos era cheirador de cocaína com um laudo falso. E a Justiça Eleitoral é bem condescendente, vamos dizer assim. Eu duvido que, se fosse o Boulos, tivesse dado uma cadeirada em alguém, eu não sei se ele continuaria na eleição. Aí eu acho que, assim, a gente teve uma eleição, um turno, com 3 políticos, tá? Nunes, Boulos e Tabata. Com uma figura midiática, que não é político, que não tem representação política, que vive de uma fantasia, que é ex-coach. O cara mentiu na questão do Rio Grande do Sul, levou gente para Pico dos Marins, teve que pedir arrego, o cara que bate em tubarão e tal. Então, assim, esse cara não é político, esse cara é o Padre Kelmo com poder de coach. E tem uma figura que é aquela, assim, eu considero o Datena a caricatura desses programas de sangue, espreme sangue aí, né, de falar indignado sobre a sociedade, fica mostrando o assalto, não sei o quê, a morte. Ele é mais um. Também não é político, porque é fácil você pegar um microfone lá na TV, esses programinhas que o cara comanda e ficar indignado. Falar, né? Sozinho, né? Falar sozinho. Então, assim, também não é político. Então, assim, nós tivemos um pleito de 3 políticos e isso. Quando você coloca esse tipo de figura, né, você não tem proposta, você tem showzinho. Eles são ótimos para no dia seguinte do debate ou de qualquer declaração. Você pega qualquer programa jornalista, tem a pauta inteira dos caras falando disso. Eles dão um material, eles são ótimos. Então, dá um folclore. Só que a gente chegou, que eu acho que é isso, Douglas, a gente chegou naquilo que São Paulo está se mostrando cada vez pior, com isso, tanto a cidade quanto o Estado. A gente chegou na palhaçada. Porque quando o cara dá uma cadeirada no outro, a agressão é palhaçada. Aquilo não está sério. Entende? Porque, assim, qual foi a discordância entre os dois no debate? Né? Era uma discordância ideológica? Não. Era uma discordância política? Não. Era uma discordância de propostas para a cidade? Não. O Marçal acusa uma pessoa que supostamente teria tido uma acusação de assédio. Eu não vou entrar na coisa. Ele chama o cara de estuprador. Usa um termo, que é um termo de presídio, né, ele chama de Jack, que é o termo que é usado para estuprador, para xingar o Datena. O Datena já tinha ameaçado no debate anterior. O Datena pega uma cadeira e dá uma das cenas mais tristes que esse país já podia ter tido. Isso vindo da principal cidade do país, rica e que se julga superior. Eu quero pontuar muito isso. São Paulo, o estado e a cidade são extremamente bairristas, mas aceitaram um governador que não é daqui e votaram em peso num fantasma e num cara que também não é daqui, cuja mulher nem mudou. Nós somos assim, então assim, é um lugar tão bairrista, né? Porque nossa, que isso, porque esse povo de fora, porque isso ouve de monte, né? Mas na hora de votar, olha as tranqueiras que esses caras estão colocando. Não é só isso, e aí, Benê?
O Vladimir Safatli, filósofo da USP, há um tempo atrás, ele escreveu um artigo no jornal falando dessa questão de mais de uma eleição para prefeito, o cara usar a prefeitura de São Paulo, na verdade, como vitrine. E aí eu fico meio irritado mesmo de algumas pessoas não perceber. Eu não estou irritado com o cara lá da periferia semi-analfabeto. Estou falando da classe média que vota nessa gente, que devia ter um pouco mais de discernimento, né? Você vê, nós tivemos Serra, que se elegeu prefeito, e, na verdade, que estava visando o governo da presidência da República. Tivemos Dória, tivemos o Alckmin mesmo, que agora não pode mais falar mal do Alckmin, né? Não pode mais falar mal do companheiro Alckmin. Esses caras todos usaram a prefeitura, né? A candidatura, bem sucedida ou não, usaram a candidatura, na verdade, para trampolim para outras funções. Ou seja, ninguém tem um projeto para a cidade de São Paulo. Mas o único que não saiu, foi o Covas, porque morreu. O Bruno Covas. Exatamente. E o Haddad, que não foi reeleito. Exato. E outra coisa, né? Tem um outro detalhe nisso daí, que é o fato também dessas candidaturas ser candidatura de aventureiros, né? Caras que não têm vínculo nenhum. Não só o cara, a prefeitura para ele era um meio, né? Era um trampolim, como pessoas que não têm vínculo com a cidade de São Paulo. Né? Qual o vínculo que tem o Marçal com a cidade de São Paulo? Como o não tinha vínculo nenhum com o estado de São Paulo. Né? E como o Nunes não tem vínculo com coisa nenhuma. Né? O Nunes é uma nulidade. Mas isso que São Paulo não está desapontando. Desaponta a gente, mas não está desapontando. Né? Nós tínhamos o Moro concorrendo para São Paulo, que aí ele passou para o Paraná, mas a mulher dele se elegeu para São Paulo. E não Eduardo, se elegeu lá em Curitiba. A mulher o Eduardo dele... Bolsonaro, que é deputado de São Paulo, né? Eu nem sei se ele morou em São Paulo algum dia. Nem sabe onde fica São Paulo. Só conhece a Avenida Paulista. Então, o que acontece, né? Isso aí que você tocou é muito forte, porque assim, o único honesto nessa história, por incrível que pareça, foi o Marçal, que falou o seguinte: eu quero ser prefeito, mas eu já aviso que vou concorrer à presidência. Tá? Foi o único... Ou seja, dentro da pusilanimidade... Dentro da pusilanimidade dele, ele foi honesto, né? E as pessoas não pensam no seguinte: o prefeito vai assumir em janeiro, né, o ano que vem. A eleição para presidente é em 2 anos. Quer dizer, o cara não fica 1 ano e meio, porque ele vai sair para ser candidato a governadora. O cara não fica 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, ele só pôde reclamar da gestão anterior, porque ele não vai deixar nada. E todos os projetos que ele começar, quando entrar o vice, não é obrigado a seguir. Né? Então, São Paulo precisa aprender que, assim, nós estamos com um governador que faz a mesma coisa. O governador está se preparando para ser presidente. A gente sabe que o Tarcísio sai para candidato a presidente, e dependendo de como for a próxima campanha, ele pode ser reeleito governador ou presidente. Então, assim, o estado de São Paulo e a cidade não pode ser trampolim, cara. E outra coisa preocupante, vocês já viram quem é o vice do Nunes? É um matador. É um matador na rota, né? Na verdade, é um cara com uma ficha corrida, daquele da bancada da bala, bandido. Veja, São Paulo pelo Bolsonaro. Não, e existe uma coisa interessante sobre o vice. Antes de falar, eu vou só falar uma coisa. Nós estamos aqui ao vivo na Rádio Cantareira. Pessoal aí, bom dia a todos. Né? Quem está chegando agora. E nós estamos também no nosso YouTube, no Super Bate-Papo. Mas eu queria falar um negócio sobre o vice, porque é interessante você ter uma votação até expressiva do Nunes em diversas periferias, e a periferia ainda não sabe desse vice dele, que é um vice que defende um tratamento diferenciado, né? Para os periféricos, entre o periférico e aquele dos Jardins, né?
que é um tratamento, obviamente, essa diferença não quer dizer que se trate melhor o pessoal da periferia, quer dizer o seguinte, olha, o pessoal da periferia é porrada, né? E o pessoal dos Jardins é com licença, com gentileza e o cara afago. chegou a usar que existe outro nível de educação para justificar isso. Sim. Né? Que o pessoal seria mais educado. Bom a gente colocar em língua bem simples. A paletinha de cor lá, o tratamento diferenciado significa se você for preto, meu filho, se for pardinho, entendeu? Exato, quer dizer. E isso a gente. Testa periferia. É isso. A gente pode ter Vamos isso ser bem claro. No que está acontecendo na Polícia Militar de São Paulo, que se alterou, mudaram todos os comandantes, o comando inteiro, né, com esse derrite. E, bom, o pessoal diz que gosta, só que em termos de resultado, em termos de diminuir os assaltos, o pessoal se sente mais seguro, nada. A única coisa que acontece quando você elege esse tipo de pessoa é que você aumenta o orçamento para a segurança e esse aumento vai para o bolso dos comandantes, não vai para a segurança. Por isso que nós temos tanto soldado, sargento, delegado, tudo eleito, e você não movimenta uma vírgula em termos das pessoas se sentirem mais seguras. Mas se você for olhar o salário e as benesses que esse pessoal tem, você vai entender para onde vai o dinheiro da segurança. Quer dizer, quando você elege esse pessoal, eles têm um espírito de corpo. Então, eles vão cuidar da vida deles. Não vai, vou melhorar a segurança. Mas tem uma coisa, vamos deixar claro que isso daí é um benefício, na verdade, para a cúpula. Né? Como sim, é para a cúpula, isso que eu estou dizendo. Você for ver, quer dizer, a segurança pública é uma situação muito curiosa e trágica, né? Porque você tem uma polícia que morre pra caramba. Uma polícia que mata muito. E a insegurança continua. Quer dizer, é uma política de segurança que não é segura para ninguém. Não é seguro nem para os profissionais da segurança e não é seguro para a população. Né? Não, e o mais interessante, só para complementar aqui, o mais interessante é que a principal política de segurança que apareceu nos últimos tempos, que foi a câmera, que não é nenhuma novidade, é usada no mundo inteiro, a câmera no uniforme do policial, né? Ela, por incrível que pareça, morreram menos policiais com o uso da câmera, e esse pessoal é tão preocupado com o policial que quer tirar a câmera. Claro. É interessante, ó. É tão preocupado com a segurança, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, isso aqui está matando menos policiais. Aí não atira. Deixa morrer policial, eles não estão nem aí para o policial. Essa que é a verdade. Então, é aí que eu acho que entra uma coisa que é importante, que é o que é o prefeito. O que significa você ter uma eleição de prefeito, né? Numa cidade como São Paulo. É uma cidade muito grande, é muito difícil de administrar, porque ela em certos aspectos, ela mais parece um estado, né? Porque você vai para a zona de São Paulo de um jeito, é de outro. Oi? E tem uma população maior que muitos. Maior, mas eu digo assim, ela é assim como você sai da capital, vai para o interior e vê diferença, se da Zona Sul para a Zona Norte, Zona Leste, é diferente. Né? Você muda de bairro e a coisa é diferente, a população é outra, né? Então, assim, tem que ser alguém que esteja comprometido com uma administração total da cidade, não que use como trampolim, a primeira coisa. Não que fique 4 anos escondido e no último ano, né, há 6 meses da eleição, o cara manda raspar tudo que é rua, sabe-se lá com que gás, para recapear. Quer dizer, as ruas ficaram esburacadas o tempo todo, mal cuidado da cidade, mas para ser... Isso é o famoso asfalto Jânio Quadro dos mais velhos, né? Então, assim, existe uma necessidade de alguém que entenda os problemas. O problema de São Paulo, como o problema de tudo, assim, são problemas que as pessoas acham que vão solucionar de maneira na canetada. Então, entra mais verba, cria lá essa cúpula, uma elite que se beneficia, e o problema de São Paulo é um estado violento hoje, né? A gente
confunde muito o que é estado e cidade, não tem jeito. Você pega, por exemplo, vou dar um caso para as pessoas entenderem. O metrô é o quê? Ele serve a cidade de São Paulo, mas ele é uma empresa que está gerenciada pelo Estado, né? Então, São Paulo tem problema de transporte e tal, e essas coisas, elas têm que ser vistas por alguém que realmente esteja interessado, que conheça o assunto, né? Ou que tenha uma equipe. Claro, ninguém vai ser especialista em tudo, mas um cara que vivencie isso. Agora, quando você tem um prefeito que não mora aqui, ou um prefeito cujo o deslocamento do cara é de uma mansão da Zona Sul, Jardins, tal, que seja, para o gabinete do prefeito e só, o cara conhece. Então, eu lembro de um prefeito aqui, por exemplo, que mandou tirar os grafites da 23, porque achava que não gostava, e era o caminho que ele fazia para ir para o gabinete, né? Então, assim, mexeu naquela avenida, né? Então, e aí ele fez um paredão de paredão plantas, É, e aí as plantas morreram todas, né? Claro, aquilo consome uma fortuna. Horrível. Aquilo é Custou uma caríssimo. fortuna e morreu, e ficou horrível. Em crise hídrica, aquilo gasta uma água desgraçada. Quer dizer, tudo errado. E aí você vê o seguinte, não são pessoas que estão envolvidas com o problema de administrar uma cidade dessa. Sim. Entende? Isso é uma crítica que eu não estou direcionando a um, claro, que está na cara que eu não gosto desse, mas isso é uma crítica que vai a vários prefeitos, de todos os campos. Sim. E aí, o que a gente percebe, né? Nós, como paulistanos, como população, somos extremamente irresponsáveis. Porque a gente continua votando, não só em prefeito, mas também nos vereadores, que não solucionam esses problemas. Se você pegar a Câmara de Vereadores, já prolongando a coisa, uma boa parte foi reeleita. São as mesmas pessoas que não solucionaram nos últimos 3, 4 mandatos, né? Os problemas, não solucionaram que não tem, mas assim, nem proposta de solução tiveram, né? Você vê, a gente cansa de ver acusações de benefícios com envolvimento com crime organizado, com benefício de distribuição de serviço, de obra, tal. São as mesmas pessoas que estão lá e elas não apresentam. Assim, quais são as grandes propostas Exato. Sabe, botar nome de rua, aprovar o Paulista Pernambucano. Mas deixa eu só terminar um pouco com o que foi a eleição de prefeito, porque eu acho importante a gente falar, porque depois a gente entra na Câmara, mas eu acho importante a gente falar disso que aconteceu no último minuto dessa jogada do Pablo Marçal de apresentar um documento falso, né? E não só ele apresentar o documento falso, porque na realidade isso é da índole dele, característica da campanha que ele faz. O problema até que ponto a gente vai conviver com isso nas eleições, né? Toda eleição, eu lembro antigamente, era a revista Veja lançava uma fake news, né? No último minuto, e aí ficava nas bancas, né, expostas aquela capa da revista Veja, e o pessoal, né, que eu acho engraçado também, essa mídia que se diz, nessa imprensa que se diz profissional, tá bom, que o suspeito imparcial, o suspeito, o negócio é claramente fraudado. O cara que ele apresentou a assinatura, para quem não sabe, o Pablo Marçal apresentou um laudo. Esse laudo era de uma clínica, a clínica imediatamente disse que não era da clínica. A assinatura que tinha era de um médico que morreu faz tempo. A filha dele veio a público dizer que o pai morreu e que aquela assinatura era falsa, né? E que nunca trabalhou em São Paulo. E que nunca trabalhou em São Paulo e tudo mais. E a imprensa, o laudo, o suspeito, né? Suspeito de que seja falso, né? Não é um laudo falso, era
o suposto laudo falso, né? O laudo supostamente falso, que é essa imprensa que nós temos aqui. Mas, Benê, e aí, o que é que você tem a dizer sobre isso? Só como adendo, né? Eu estava vendo hoje no UOL, tem uma manchete que o Boulos foi condenado 3 vezes pela Justiça Eleitoral por críticas que ele fez ao Nunes. Eu tô achando, eu acho que você vê aqui, quando a justiça quer, ela age rápido. Quando interessa, ela age muito rápido, né? Então, 3 condenações, né? Agora, também tem um detalhe, né? A gente, esse tipo de pessoa, esse tipo de indivíduo, o que nós esperamos dele é exatamente isso. O Marçal, vamos dar nome aos bois, esse cara, ele não tem nada a perder, ele é um franco atirador. Ele sai dessa eleição vitorioso, inclusive, né? Porque todo mundo comemorou o fato dele não ter ido para o segundo turno, ótimo que ele não foi, mas eu nem acho que ele queria ir, né? Ele, na verdade, é o cara que está nessa eleição para o nome dele vir à tona. E no dia seguinte, a página dele na internet que ele estava fazendo campanha já estava vendendo curso, já estava vendendo os cursos dele de coach. Então é um aventureiro. E é isso que nós temos hoje, a cidade à mercê de aventureiros. Agora tem uma outra coisa. E é uma coisa muito mais complexa. Os anos que nós tivemos naquele período, de 10 anos para cá, quando teve toda uma histeria anti-esquerda, antipetista, né? Porque o PT, afinal de contas, é a maior expressão da esquerda no Brasil. Esse período, houve um processo de criminalização da política. Criminalização. Política é coisa de bandido. Partido político é coisa de criminoso. E nós estamos colhendo os efeitos disso, né? Então aparece um aventureiro como Bolsonaro, parece um aventureiro como Marçal, as pessoas o elegem porque ele é antissistema. Esse não, eu vou votar porque ele não é um político. Lembra que o Dória foi eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno, inclusive, com o discurso que ele não era político, ele era um gestor, né? Então, quando você tira a política, quando você tira o partido político, sobra espaço para general Salvador, não precisa nem ser general, milico Salvador da Pátria, como diz um amigo meu, Napoleão de toga, né? Vem os milagreiros de toga, se você entender o Moro, exatamente, nós estamos falando disso, e esse tipo de aventureiro. Então, a política é ruim, então vamos votar em alguém que não é político, né? Então, nós estamos colhendo esse tipo de coisa, né? Que a mídia, porque aí a mídia corporativa age como se ela não tivesse nada com isso, como se ela não tivesse nenhuma responsabilidade. Só queria lembrar aqui que o primeiro debate que teve, o Pablo Marçal não precisava ter sido chamado. Por quê? Porque por lei ele não precisava ter sido chamado. Ele não precisava nenhum, né? Dele não tinha número no Congresso. Você pode até discutir se essa lei é justa ou não é. Porque nesses debates, as empresas de comunicações são obrigadas a convocar candidatos que cujo partido tem um mínimo de deputados no Congresso. O PRTB não tinha. Ou seja, por que então não foi convocado o candidato do PSTU? Por que não foi o candidato da Unidade Popular? Por que não foi o do PCO? Mas o Marçal foi. E aí a mídia, nossa, puxa, o Marçal é isso, é aquilo, é um bicho-papão. Mas os caras, na verdade, ajudaram a promover. Exatamente. E aí, quando ele faz uma bandidagem como essa que nós vimos, inventar aí uma história do Boulos, aí a mídia fala assim, o suspeito de fraude, suspeito não sei do quê, né? E quando você fala... Eu peguei um Uber, por exemplo, onde o cara falou para mim, mas precisa ver esse negócio aí se é falso mesmo. Então, você está dando margem para isso, né? Então, olha, Benê, eu vi ontem uma bolsominion falando que, na verdade, essa coisa foi plantada pelo Boulos. Ele falsificou, deu na mão dos caras, jogou na mão dos caras. Assim, as pessoas, sério, né, que elas começam a viajar. Eu acho que aí, Benê, tem uma coisa assim, acho que
todo o campo progressista, que a gente vai chamar de esquerda, ainda não se recuperou. Entende? A eleição do Lula não recupera, porque não basta, né? Mas ainda não se recuperou da campanha e não tá. A campanha está em curso, né? Quer dizer, está acontecendo. Claro, não é uma coisa que. Não foi um ciclo que então começou a gente vem sofrendo ainda isso, tá? Mas existe uma coisa que eu queria acrescentar aí, viu, Benê? Que é essa coisa que o eleitor ele tem um encantamento por esse discurso de eu sou gestor, eu sou empresário. Ao mesmo tempo, isso vale para o Brasil inteiro, mas em São Paulo isso é muito forte. Ao mesmo tempo, ele não gosta, né? Ele rejeita, adora rejeitar aquilo que é o trabalho social. Então, aquelas pessoas que têm um trabalho ligado com a sociedade, ele é mal visto. É só ver a pressão que existe em cima do padre Lancelotti. Né? É só ver a quantidade de fascistas que criticam, que ameaçam o padre Lancelotti. E, inclusive, nós vamos falar depois da eleição da Câmara, né? O cara que teve maior votação na Câmara, ele propõe uma CPI para investigar essas ONGs que ajudam o morador de rua, que ajudam os drogados, né? É interessante porque esses caras usam o discurso religioso direto, né? Se dizem cristão tal, e o dá de comer a quem tem fome. Não... essa parte não, né? Isso que é bom. Tem que estar limpinho. É um evangelho que é todo feito na medida certa das necessidades. Das necessidades do discurso, né? O evangelho self-service. Aqui essa parte vale, essa parte não vale, né? Bom, gente, deixa eu só falar aqui que dá um bom dia para todo mundo que está aí na Rádio Cantareira ouvindo a gente. Estamos aqui ao vivo debatendo sobre essa eleição de São Paulo, tá? Estamos também no nosso YouTube, do YouTube do Super Bate-Papo, né? Mas agora eu vou passar aí para o assunto que o Ricardão já deu um spoiler. Do tempo eu tô nas novidades, né? Spoiler, isso aí era. Tá novinho, cara, né? Não, antigamente não falava spoiler, né? Falava spoiler era uma coisa que é no carro, né? Spoiler era no carro. Os cara queriam ter um spoiler, era coisa de boy para colocar no carro. Tá vendo aí, molecada? Aqui Super Bate-Papo é cultura, né? Certo? Mas, assim, só a gente dando uma olhada aqui, né? Nos vereadores, algumas boas informações, né? O interessante é assim, o PL, né, elegeu 7 vereadores. É o partido que mais cresceu na Câmara. Ele elegeu 5 a mais do que ele tinha, ou seja, o partido do Bolsonaro, né? E o PT também. O PT ficou o maior partido, me parece, com 9 vereadores. É o maior partido. Com 9 vereadores eleitos, né? O mais votado foi o Lucas Pavanato, que o Benê estava falando, né? Que vai querer acabar com esse negócio de ONG e ficar cuidando de pobre. Quando já se viu uma coisa dessa no nosso querido coração cristão, uma ONG querer cuidar de pobre na rua. E aí o povo de São Paulo concedeu a ele 161 mil votos. Não, só para lembrar também, porque claro que o São Paulo não tem outras coisas para ele se preocupar, né? Afinal de contas, os problemas da cidade estão resolvidos. Esse indivíduo também, o grande projeto dele é proibir as mulheres trans de entrar nos banheiros femininos, que é um projeto que vai mudar realmente toda a face da cidade de São Paulo. Depois que isso for aprovado, eu confesso para você que aí acabou para mim. Eu já não tenho mais problema nenhum. Claro. Aí eu olho aqui para o meu Jardim Peri e penso,
Poxa vida, as trans não estão mais entrando em banheiro feminino. Agora eu olho para a minha população aqui do Perizão e vejo que todo mundo vai virar e falar: caramba, até que enfim resolveu todos os problemas. É isso mesmo. Esse é um recado, né? Inclusive, você que está aí no Imbuimirim, esperando o ônibus por 1 hora, pode ficar tranquilo, porque agora você vai esperar por 1 hora, mas as trans não estão usando o banheiro. Entende? É mais sossegado você esperar um ônibus lotado por 1 hora, sabendo isso. É isso que eu chamei, entendeu? Você tem problemas seríssimos na cidade e é esse tipo de vereança que a gente tem. Pois é. Entende? Ou ele faz esse tipo de coisa, porque ninguém está negando o problema, por exemplo, que é essa população, que é uma população vivendo não, porque ninguém vive na rua no sentido de morar, né? Que está em estado de abandono de rua. É uma população, o que nós temos aqui é uma cidade, né? Que seja 50, 60 mil, é muita gente. Mas ao invés de tentar vamos diminuir isso no sentido de criar alternativas, não, nós vamos não dar comida para eles, né? Porque entender, eles são feios, né? Não, e se eles são feios, entendeu? Assim, essa é a preocupação, eles são feios, né? Se tivesse a exigência de que houvesse um trabalho efetivo para tirar, né? A gente poderia dizer, bom, o cara tá de um lado está fazendo isso, mas do outro ele está exigindo aqui que faça isso. Mas o que nós temos desde quando ele entrou como vereador é que a população de rua aumentou. Isso é uma coisa que assim é bom te falar. Esse é um evento mundial, tá? No mundo inteiro tem isso, porque assim muda um pouquinho de um país para o outro, algumas características, tal. Mas assim, com os preços, com o que se paga de salário, com o ganho que as pessoas têm hoje, com o preço que está para morar, né? Não falo nem comprar de aluguel, isso vai acontecer direto. A outra questão, a gente talvez um dia, né, pudesse falar da questão, é que ela não, assim, a gente precisa parar de ver essas pessoas como se fossem, os caras são os vagabundos que não querem nada. Não é tão fácil analisar desse jeito, né? Mas esses deputados, esses vereadores, desculpa, eles nem passam pelo discurso deles isso que eu estou falando. O que eles querem é isso. Tá sujo, tem que limpar. Então, passa a vassoura, joga para outro lado. Quando você defende a questão dos moradores de rua, né, defende os direitos deles enquanto seres humanos. Né? Aí qual que é o discurso que a gente ouve? Leva para casa, né? Como se você pudesse levar 60 mil pessoas para sua casa, né? Leva para casa, ou então é porque você não tem um comércio que esses caras ficam estragando aí, né? E, na verdade, passa por uma insensibilidade enorme. Então, porque, no fundo, tem uma boa parte aí da classe média, inclusive, até de alguns setores pobres, que acha que não tem problema nenhum você chegar e matar morador de rua. Vamos lembrar que o Dória, que se elegeu prefeito de São Paulo, tudo, é um cara que destruiu o imóvel com gente dentro. Né? Bom, e aí... Ele pôs imóveis abaixo com pessoas dentro dos imóveis. Eu vou, assim, tocar no assunto para vocês verem. Eu coloquei ontem isso. Você teve uma capital aqui no sul, Curitiba, em que o projeto de lei foi simbolicamente aprovado de esterilizar pessoas em condição de pobreza, de rua, de comunidade. Isso deve ser inconstitucional, né? Mas acontece o seguinte, isso teve uma discussão e foi aprovado, entende? É inconstitucional, claro, mas a ideia, ela está aí, né? Quer dizer, isso aí, para quem não entendeu, é Adolf Hitler, cara. Entendeu? Isso é nazista que fazia, entende? Era a castração da população considerada incapaz. Né? Então, assim, isso, nós estamos falando de uma capital, né, chamada Curitiba, né, no estado absurdo, né, Ricardo?
é que esse tipo de coisa não gerou a indignação que deveria gerar. Eu fiquei assustado, cara. Eu descobri isso sem querer. Publicou assim, né? Divulgou uma nota. Uma nota. Agora, vou dar um outro exemplo que também não é com a cidade, mas afeta a gente. Essa semana não, há pouco tempo. O nosso governador vetou, mas foi dia 9, foi essa semana. Ele vetou um projeto de lei que previa a educação para a crise climática. No sentido, educação de crise climática não é ficar discutindo se está aquecendo ou não, mas é uma educação. Então, é uma educação que passa por treinamentos em questões de emergência climática. Então, ensinar as crianças como se comportar, o que fazer, o que procurar, se você tem uma enchente, se você tem um desmoronamento, uma tempestade, entende? Isso é feito, por exemplo, Blumenau faz isso, porque tem muito problema de enchente, então as crianças aprendem, é sobrevivência mesmo. No Japão, as criancinhas aprendem como fazer num terremoto e tal. A gente pode criticar que a lei veio, não teve uma consulta de se era viável ou não, mas simplesmente não se discute isso. E eu estou falando isso porque, apesar de ser do Estado, né, hoje daqui em diante vai ser difícil diferenciar Estado e cidade, nós vivemos ontem isso. Né? Nós temos aí 8, 10 mortos no Estado por causa de chuva. São Paulo entrou com uma tempestade rápida, entrou em pânico, e a gente não tem nem isso. Quer dizer, não existe, são coisas bobas. Parece idiota, né? Mas olha só, um vereador propõe proibir trans de entrar em banheiro, é o mais votado de São Paulo. E alguém que propõe se discutir ou se ensinar como se comportar numa crise para evitar a morte, é vetado. Então, nós temos que descobrir quais são as prioridades aqui que a população está querendo e seus representantes. Qual é a cidade que São Paulo quer, né? Entendeu? Agora, no meio disso tudo, eu queria continuar dando algumas informações aí sobre que saiu das eleições em termos da vereança de São Paulo, né? Disse aqui, o PT foi o partido mais votado, né? Mas também o PL teve sete vereadores eleitos, mas também o PSOL teve 7 vereadores eleitos. Né? Só cresceu. O PSOL teve 6. Não, teve 7. Teve Amanda Pascoal, que foi a mais votada pela esquerda, entre PT e PSOL, foi a mais votada. Uma mulher trans, Amanda Pascoal. Para o desespero aí dos coxinhas, uma mulher trans. Uma mulher trans que não vai poder usar o banheiro feminino. Exatamente. Né? Luana Alves, né? Que acho que já é reeleita. O Celso Gianazzi, que já é vereador. A Marina Bragante, que na realidade é da Rede, né? Ela é PSOL Rede, que é. Então, por isso saiu 7. Por isso saiu 7. A PSOL Rede botou 7. Teve um da Rede, e 6 do PSOL. Um do PV, que é o triplo. Tá. Sim. Porque aí teve a Silvia da bancada feminista do PSOL e teve Toninho Vespoli, né? E abraço Kate Lima. Companheiro Toninho, abraço aí. Abraço ao companheiro Toninho, sem dúvida que é um cara que trabalha muito pela Zona Norte. Posso falar isso sem, né? Sem puxar o saco, vamos dizer assim, né? Do PT teve a Luna. Foi a mais votada, uma liderança jovem do PT. A Alessandro Guedes, que já é velho de casa. Uma boa votação que eu acho para a Câmara, que vai enriquecer a Câmara, é o Nabil Bonduque. Não tem dúvida. Que é um urbanista para pensar a cidade entende São Paulo. Né? Daí tem o Hélio Rodrigues, eu não lembro dele, não conheço. Trípoli, que já é velho de casa, né? Do PV. Que é do PV.
João Ananias, o Deilson, o Jair Tato, né, da família Tato aí, e o Manuel Del Rio, também, que é um bom vereador, né? Bom nome. Então, é esses nomes aí que vão compor a Câmara aí pela esquerda, vamos dizer assim, né? Certo? Posso dar Oi. Isso aí, até porque está apertado de horário. A gente vai ouvir muito, já ouviu, que a esquerda foi derrotada, tal. Eu sempre gosto de fazer essa análise. Primeiro que, assim, aquilo que se chama de esquerda mesmo, ela ainda tem uma bancada expressiva. Claro, de 55, nós estamos falando de 16. Né? Mas também ninguém conseguiu fazer muito mais do que isso ao longo da Nenhum partido estourou. Entende? O PT continua tendo o maior número, a coligação ao maior número, o PSOL ganhou, subiu, mas o que aparece, assim, quando se fala isso, não se destacam umas coisas importantes. Primeiro, o que cresceu na cidade de São Paulo é o que é o chamado centrão, que é o que aconteceu no Brasil inteiro. O partido do Bolsonaro, o PL, ele não elegeu tanto. Se vocês considerarem que a eleição desses partidos veio em cima de emenda, de entrar dinheiro, né? Que outra discussão. Isso para o brasileiro. Não cresceu tanto quanto para quem tinha toda a facilidade de ter uma figura, né? Então, assim, quem cresceu é a turma do Kassab. Então, o MDB tem uma bancada, né? O PP, e tem uma coisa que eu gostaria de destacar, porque o pessoal todo ano mata a esquerda e mata o PT, o pessoal, né? Vai morrer, acabou, não sei o quê. Eu só queria saber quando é que vai ser o enterro do PSDB. Né? PSDB. Porque o velório já foi, agora estamos esperando o enterro. Perguntaram do pessoal de umas emissoras aqui de São Paulo, tal, né? De uns jornais. Tal. Quando é que é o enterro do PSDB? Que, para quem não sabe, o PSDB conseguiu zerar a vereança em São Paulo. Ô, Ricardo, e um outro detalhe, né? As pessoas confundem o seu desejo com a realidade, né? A gente está vendo aí os caras vaticinar, fazer um vaticínio, né? Sobre o fim do PT há 40 anos, mais ou menos. Né? Toda vez que o PT perdeu a eleição, agora acabou. Esse partido acabou, né? Acabou o PT, o pessoal não elegeu ninguém e tal. E a gente está aí, né? Ou seja, agora, é importante, e por incrível que pareça, sabe quem fez uma análise extraordinária dessa questão da vitória do Centrão? E por que os caras ganharam? Eu fico até constrangido de dizer isso. Foi o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo. Que ele falou o seguinte, ele falou o óbvio. Esses caras se beneficiaram do orçamento secreto. Eles se beneficiaram dessa verba, que é uma sacanagem, e que, na verdade, como é que chama? O ex-governador do Maranhão, que é ministro do STF, foi ministro do... o Flávio Dino. Flávio Dino. Quando o Flávio Dino tentou acabar, né, com essa imoralidade, agora os caras estão exatamente ameaçando o Supremo. Né? Estão ameaçando o Supremo, fazendo... Assim, o Supremo tem um monte de problemas? Tem um monte de problemas. Eu sou um grande defensor do Supremo? Não sou um grande defensor do Supremo. Mas aí os caras querem uma lei que o Congresso pode vetar uma lei do Supremo, aí é uma palhaçada, né? Vamos falar a verdade, isso é uma palhaçada. A coisa... Sabe por quê? Por que eles estão querendo fazer isso? Né? Não é para ajudar a esquerda, né? Na verdade, para eles poderem passar usando a boiada. A pressão lá do Salles para passar a boiada, né? Então, essa gente se beneficiou, principalmente nas cidades de porte médio, as cidades menores, se beneficiaram dessa imoralidade do orçamento secreto, que beneficia parente, beneficia empresa de amigos de parente desses caras. E aí, é claro, o PSD, que é o partido clássico do Centrão, até porque, lembra quando esse partido foi criado, o Kassab falou que o PSD não era um partido nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Ou seja, ele não é um partido. Não é bolso. É o partido do bolso. Filho. Do bolso. Mas olha, deixa eu dar umas informações aqui. Rapidinho, eu vou só terminar isso. Esse tipo de partido, e que sempre teve maioria, isso existe desde sempre na política brasileira, cara.
foi o PSD lá atrás, foi o MDB, né, teve a Arena, PDS, MDB, esses partidos aí que na verdade é uma massa amorfa, e é claro que elege prefeitos, elege nessa estrutura do clientelismo, da corrupção. É isso. Deixa eu só dar uma informação, algumas outras informações aqui, porque, na realidade, uma coisa que ninguém está falando também, né? Olhando aqui o que aconteceu por partido, e aí vocês vão ter algumas surpresas, que é uma informação que ninguém dá. Aliás, aí, bom dia para o pessoal que está chegando agora aí pela Rádio Cantareira, estamos aqui ao vivo, tá? Desejando para vocês um bom sábado, aí vocês que estão na Brasilândia e região ali, ouvindo a gente, né? E estamos também no YouTube do Super Bate-Papo. Mas eu queria dar uma informação que vocês não ouviram, né? Mas é assim, do mesmo modelo aí, mesmo modo, o PSDB tinha 8 vereadores em 2020, hoje está em 0, certo? O PT manteve seus 8, mas o DEM tinha 6. O DEM tem 0, o DEM também zerou aqui em São Paulo, viu? Né? O Republicanos, que, se eu não me engano, é o partido do nosso governador, que tanto falaram, que influenciou, que o Tarcísio isso, o Republicanos perdeu 2, tinha 4 e caiu para 2 vereadores, né? O partido do governador, que nossa, passou um monte de voto para o prefeito, estão dizendo, não conseguiu fazer os seus vereadores, né? O nosso grande partido que se desenhava, né, o Patriota, né, também perdeu 3 vereadores, tá? O Novo, aquele outro partido também, o partido velho, né? O velho novo, né? O velho novo perdeu 1, agora só tem 1. Tinha 2, agora só tem 1, tá? PSC, PSL, PTB, todos esses zeraram, né? Tinha 1 e acabaram zerando também. Então tem um monte de partido, né? Aí nós citamos aí DEM, PTB, que são partidos históricos, né? E aí, só para dizer no contrário, né? Óbvio que há o crescimento do União Brasil, certo? Né? Que tinha nenhum vereador, fez 7, tá? Né? A volta do PP, do Maluf, né? Tinha 1, fez 4, e o MDB tinha 3 não, agora tem 7. 7, desculpa. Né? São os partidos aí históricos que voltam e partidos históricos que simplesmente deixaram de existir. E em contrapartida, o PSD do Kassab, que tanto falam, Brasil afora, não sei o que lá, ele se manteve em 3. Né? Só algumas informações que eu não vi em lugar nenhum ninguém falar sobre isso. Né? Mas tem uma grande questão, né, Douglas? Vamos falar sério, cara. No Brasil só tem 2 partidos, a esquerda e o resto. Entendeu? Vamos falar sério. Eu tenho evitado para alguns, eu não estou usando nenhum nome partido, eu falo siga. Porque assim, você lembra de houve um tempo que dizia que a eleição em São Paulo era o petismo versus o malufismo, né? Só para as pessoas mais jovens entenderem. Houve uma época que era o petismo versus o malufismo. Depois virou o petismo versus o tucanismo, certo? Aí virou o petismo contra, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Na verdade, existe... É nós contra a rapa. É nós contra o resto, né? Porque a direita, essa que é a grande questão. A direita, no Brasil, nunca constitui partidos. E esse é um outro problema, que aí é uma outra discussão, que o Brasil não tem uma tradição realmente partidária, né? E daí você criar um partido político, isso é realmente difícil.
Porque as pessoas desconfiam de partido. Né? Uma coisa que as pessoas falam no Brasil, eu tenho uma raiva quando eu ouço isso, mas é um discurso que é muito comum, e tem gente que ainda fala de boca cheia. Eu voto em pessoas, não em partidos. Você já deve ter ouvido isso, né? Todos nós ouvimos. E o cara fala achando bonito, né? Eu voto em pessoas. Tanto que tem político aí que troca de partido como troca de camisa, né? Então, o que existe, na verdade, é um aglomerado de direita no Brasil, aglomerado conservador, na realidade, né? E pode ter em qualquer partido. O PSDB, por exemplo, que tentou durante algum tempo, primeiro ser um partido do centro-esquerda, que não convenceu ninguém, depois ser um partido, de centro-direita, o PSDB acabou. Uma parte, tinha 10% de esquerda, foi PSB, e o resto caiu nas graças, caiu nos braços do bolsonarismo. Por exemplo, em outras regiões do Brasil, o PSDB elegeu prefeitos, mas se você for ver os caras que se elegeram, não tem nada a ver com aquele PSDB, que, na minha opinião, já não era grande coisa, daquele PSDB do Mário Covas, do Fernando Henrique. É um PSDB malufista, é um PSDB bolsonarista. Né? Então, se existe um partido que acabou, é o PSDB, que se junta a essa massa amorfa de partidos, de grupos e partidos conservadores. Né? Então, o resto é o resto. Né? Deixa eu só dar um pitaco aqui. Veja que tem uma coisa interessante, que quando a gente... Tirando o PSDB, porque eu brinquei com o PSDB, porque o PSDB é simbólico nisso. Não, em São Paulo, principalmente. Em São Paulo. Mas o que a gente percebe é que o partido tal, tirando alguns partidos, quando você fala cresceu esse, diminuiu aquele, na verdade, esse crescer e diminuir não quer dizer que os caras que estavam nesse partido não foram eleitos, porque eles mudam de partido. Exato. Entende? Então, a sigla perde significado, perde força, mas você pega Câmara de Deputado, vereador, tal, você vai ver, você fala assim, mas esse cara estava em que partido? Ele já está eleito ali no 3º mandato, 4º mandato, cada hora ele está num partido. Não, é inacreditável. Tem políticos aí que em 15 anos aí de vida pública, o cara já passou por 6 ou 7 partidos. 6 partidos. E tem uma coisa que, assim, o que o Douglas destacou é importante, houve uma transferência forte no executivo, para prefeito. Né? Aí você teve a manipulação de campanha tal, Kassab, Tarcísio e companhia. Né? Mas e essa coisa de que vota em pessoas tal, eu acho que tem gente que vai evitar falar isso, porque acaba passando um atestado de mau caratismo. Né? Porque elas acabam votando numas tranqueiras, que assim, você escolheu esse, jura? Mas eu voto em pessoas, e precisa ser nessas pessoas. Né? E aí tem uma coisa que isso também é histórico, né? Que o vereador é muito forte isso. Vota-se mais em prefeito, mais com vontade, não quero esse, quero aquele, né? A gente poderia falar mais ideológico, mas nem sempre é isso. Mas no vereador é muito comum que o cara chegar e falar assim, vou votar no meu vizinho, no primo do vizinho, no não sei quem que me indicou. Uma das coisas mais comuns que tem ainda é o cara que chega onde vai votar e pega um santinho no chão e votar nesse aqui. Não, e outra coisa, é só você ver no interior, como é muito comum, você vai, quem já conhece cidades do interior, mesmo São Paulo tem, mas no interior tem mais do que São Paulo. O candidato lá é o Zé do Posto, é o João da Mercearia, é o Zé do Mercado, é o Chico Taxista, né? Eu comento isso porque se você tem 30% de voto num candidato, tá? Era de se esperar, não, claro que não é assim, mas era de se esperar que os vereadores que apoiam esse candidato representassem mais ou menos 30%. E não é verdade. E não acontece. São coisas descoladas, né? Você tem lógicas diferentes para o voto de vereador e para o voto de prefeito. E isso uma das coisas... para presidente, né? Uma das coisas mais perigosas que se tem para o voto de vereador, né, dessa lógica do voto, é essa história do vereador do bairro, né?
Porque, no fundo, essa ideia de que o vereador do bairro vai fazer pelo bairro, ela é até mentirosa, eu poderia dizer. Você está entendendo? Porque, na realidade, a política pública tão assim voltada para os espaços, né? Ela é mais uma decisão administrativa do que propriamente uma posição política do vereador, né? Eu já estou cansado de ver reuniões e reuniões e reuniões de vereador com o subprefeito das regiões, entendeu? E a maioria das coisas você vê que o subprefeito ou faria sem precisar o vereador, né? Ou não vai fazer porque não é interesse político de não fazer. Mas a maioria das vezes ele não fez e não vai fazer porque não tem dinheiro. Pois é. O Beto está falando aqui uma coisa, que é isso mesmo que a gente estava comentando, que é a questão do voto. E, aliás, isso é um outro comentário que eu queria fazer depois na análise aí da conjuntura, né? Mas deixa só complementar, porque eu quero dizer o seguinte: então fazer pelo bairro é uma coisa que o vereador não vai fazer. Assim, eu estou dizendo, 99% não vai conseguir fazer. Pode ser que ele consiga uma demanda, pode ser que ele ponha como é que a gente fala? Uma emenda, né? E às vezes a emenda nem é feita por trâmites burocráticos, mas tudo bem. O que eu digo é que o grande mal que é isso é porque esse vereador que é do bairro, as pessoas não veem quando a votação que ele faz para acabar com a educação, para acabar com a saúde, para acabar com as coisas, vamos dizer, as grandes decisões da cidade que deveriam ser a favor dessas pessoas que moram no bairro e ele vota contra. Entendeu? Esse é um problema. Só queria complementar nessa ideia de que vai fazer por mim no bairro, mas o cara não faz porcaria nenhuma pelo bairro, até porque ele não tem tanto esse poder, e acaba ferrando o cara que mora lá no bairro. Um exemplo que a gente vê, um exemplo claro que a gente vê, são vereadores que colocam no bairro, que é o curral eleitoral deles, ambulância, né? Ou o vereador que coloca na cidade dele lá uma ambulância para atender as pessoas. Você fala, nossa, cara legal, esse cara tem voto. Mas esse sujeito, ele nunca vai votar, vai ser a favor da melhoria da saúde pública. Porque o dia que a saúde pública funcionar, ele não tem mais voto. Entendeu? Porque a saúde pública devia ser um direito de todos, e não um privilégio de um cara coloca lá um veículo para levar o cara, inclusive às vezes para outra cidade, é uma sacanagem. Por exemplo, durante muito tempo, o PT, a Prefeitura de Diadema, fazia um trabalho muito bom na área da saúde, e aí ia pessoas de outras cidades do ABC e até de São Paulo para Diadema. Né? E aí o vereador que colocava ambulância para levar os caras para outra cidade. Ou seja, tá uma porcaria a saúde aqui no meu bairro, na minha cidade, mas eu tô levando o cara para outro lugar. Olha, puxa, que cara é legal. Né? Que cara legal. E aí você gera uma coisa que é perigosíssima, que é alguém falar assim, pô, mas nós estamos tratando de outra cidade, então vamos proibir, que não pode. Mas assim, claro porque o outro não fez o papel dele, né? Colocar aqui a contribuição do Beto Souza, nosso companheiro aqui da rádio, que ele coloca o seguinte: o máximo que o vereador faz para o bairro é uma reforma de praça, escadão, ou campinho sintético, que agora a moda é colocar campinho sintético, né, para a moçada aí e tal. O PCC também faz isso, viu? É verdade. Justamente. É verdade. E assim, você sabe que eu vejo muito dessas propostas, são propostas desses candidatos, mesmo para prefeito, são propostas tão pontuais. Assim, é isso, vou trazer, é a ambulância, não se discute a questão da saúde. É uma coisinha na escola, mas a escola continua, a educação continua com problema, né? Então, me parece que assim, é aquela coisa, eu não posso solucionar o problema, senão eu não tenho o que você citou, Douglas.
Se eu solucionar o problema, eu não tenho mais o que fazer, né? Eu não consigo me reeleger, né? Então fica a política das migalhas. E, assim, eu tive algumas experiências de ver como é que foi a coisa no Estado, né? E eu não posso comentar muito essa parte, mas não está lá para solucionar, né? Eles estão lá para dar o que a gente chama de o corpo, né? O pessoal que vai apoiar. Então, vão apoiar um absurdo aí qualquer que nos favoreça. Mas realmente não existe preocupação. E muitas vezes, e aí isso é muito grave nos vereadores, é que os vereadores eleitos, alguns, principalmente esses que vêm no pânico moral, tal, eles não conhecem, não é o problema, eles não conhecem o assunto, entende? Que tem que ser tratado. Então, eu vou pegar um caso que não é o que eu estou querendo me referir, mas é assim, ele não vai discutir a questão do transporte público porque ele nunca andou de ônibus na vida. Para ele, aquilo não tem a mínima, ele não sabe nem que ônibus tem roleta. E aí, como é que ele vai discutir o transporte público se ele não sabe nem como é que entra no ônibus, como é que paga um ônibus? Então, assim, quando eu pego na parte de saúde, na parte da educação, na parte ambiental, o que a gente vê é isso. Vereadores, eu estou falando porque eu sei de caso do deputado, discutindo questões ambientais no Brasil, em São Paulo, que eles não tinham ideia do que era. Entende? Então você fala, vou pegar um exemplo que não ocorreu, tá? Nós temos que preservar topo de morro, porque topo de morro é a área que absorve água, que faz a recarga da nascente, tá? O cara não sabe o que é um topo de morro, mas ele está na comissão de ambiente. Não, e tem uma coisa ainda pior, Ricardo, o que você falou realmente acontece, e tem uma pior ainda. Isso dito por um amigo meu que trabalha na Câmara. Tem vários projetos na Câmara Municipal que são... O cara manda para votação, mas ele é barrado na Comissão de Constituição e Justiça porque ele é inconstitucional. Não é da atribuição do vereador, não é da atribuição do município. Que nem esse desclassificado aí, que quer proibir as mulheres trans, né? Isso aí eu duvido que isso seja da competência do município. Entendeu? Você pode aí, então, já que tocou nesse assunto, é importante que as pessoas entendam que isso, o cara faz uma lei dessa, propõe uma lei dessa, isso além de tomar tempo, toma exatamente, toma recurso público, que são nossos recursos, dos nossos tributos. Estamos pagando para o cara... Pro cara fazer... a brincadeira de Curitiba lá. Que você acabou de falar dessa lei... Querendo esterilizar a população vulnerável. Todo mundo... População de rua. Falei população vulnerável. O problema... uma margem para um monte de coisa, né? Então, o problema é esse. O problema é que eles estão fazendo isso, estão gastando tempo, estão gastando dinheiro da população e tudo mais, e estão sabendo que é para nada. É para nada não, né? Porque vai jogar lá na rede social os discursos, é para isso que está sendo feito. Mas, efetivamente, você já deve ter visto vereadores, por exemplo, falando de segurança pública, né? Sim. Bem, você pode fazer alguns pedidos para o governo do estado, você pode fazer alguma coisa em relação à Guarda Civil Metropolitana, mas a segurança pública cabe ao governo do estado. Né? Isso. Cabe à Secretaria de Segurança Pública, que é do governo do estado. E o duro é que isso é o centro da pauta do vereador. Exato. Quer dizer, como é que pode ser o centro da pauta de um vereador um assunto que não cabe à cidade, vamos dizer, diretamente, né? Entendeu? Então, e aí o que acontece? Você perde um baita modelo. Eu até ia falar, quando se faz essas leis inconstitucionais, a maioria delas com respeito à segurança. Porque o centro da pauta do cara é segurança. Aí ele vai naquela, ele faz a lei. Não, olha, eu estou propondo a lei aqui que a polícia militar tem um policial em cada bairro e não sei o que lá. Aí vai lá, bom, é inconstitucional. Isso. Só que ele já fez toda a propaganda dele, já fez as lives dele, não sei o que lá. E o povo que não sabe disso não consegue entender que ele só gastou tempo e dinheiro público para nada, só para fazer essa propaganda.
né? Mas entra no currículo, né? Porque o cara fala, apresentei tantos projetos. Né? Apresentei. Deixa eu entrar aqui numa pauta aqui, que é a pauta do segundo turno, né? Porque, bom, a gente saiu como a gente viu, a gente saiu das urnas, né? Saímos aí praticamente empatados, né? Mas, segundo dizem as pesquisas, para esse segundo turno, o nosso grande nome para prefeito, o senhor Ricardo Nunes, um cara que era completamente desconhecido, agora ele está com mais de 15 pontos à frente do Boulos, né? Ele está com 55%, segundo o Datafolha, contra 33% do Boulos. Queria saber o que é que vocês acham dessa posição que nós estamos enfrentando agora. Posso começar? Vontade. Vamos. Bom, a primeira coisa é que assim, né? As pessoas tendem a cometer um erro de falar assim, teve tantos por cento, somar as porcentagens vai dar, né? E tem uma coisa que é a transferência. O Marçal, apesar de falar que não apoia o Nunes, o eleitor do Marçal apoia. Então teve uma transferência muito grande do eleitorado do Marçal direto para o Nunes, apesar do Marçal dizer que o Nunes ia ser preso. Segundo o Datafolha, eu vou pegar aqui as transferências 80% de transferência. A mesma coisa é o contrário, né? Quando você fala, a Tabata Amaral fala, vou apoiar o Boulos, mas o eleitorado dela não transfere. Isso a gente espera. Existe uma coisa que, assim, que dá para fazer uma análise em cima de como o comportamento do eleitorado é muito fluido, muito pouco né, firme, porque se você fosse há um ano e meio, o prefeito era chamado de prefeito fantasma, nesse cara não tem meu voto, ouvi isso várias vezes. Mas quando vai para a eleição mesmo, se trabalha muito, que é a coisa que eu falei lá atrás, que o brasileiro, ele adora falar, isso a gente cresceu ouvindo isso, porque o brasileiro não se mexe, você vê, os argentinos não toparam, na França não sei o quê. Quando o brasileiro se mexe, é um bando de vagabundo, comunista e tal, né? Então, quando você vai para os movimentos sociais, eles são mal vistos até por quem é beneficiado, tá? Eu não estou falando a pessoa, estou falando a mobilização, né, social e tal. Então, assim, cria-se fantasias do tipo, o Boulos vai invadir minha casa, assim como se eu taxar os bilionários, os caras vão querer taxar o meu carro, né, como se eu fosse bilionário. Mas, então, esse é um problema. Não, e também a grande preocupação que eu acho nessa questão de taxar bilionário é que se taxar bilionário, eles vão embora do Brasil. Vão embora. Isso. Como se eles quisessem. Aí o Brasil vai ficar pobre, porque eles vão tirar o dinheiro. Porque afinal de contas, eles dividem o dinheiro com o povo, né? Você imagina que então, o povão isso eu ia falar. Então é muito comum você ver o brasileiro, o eleitor falar assim, o cara é empresário, mas ele gera emprego, pô. Entendeu? Esse cara não gera. Então, é engraçado um coach que deu golpe, porque o cara é parte de um processo de dar golpe em velhinho, invasão de conta de banco e tal. Um cara que está envolvido com uma mentira, vinha abanar uma carteira de trabalho. A pergunta é onde é que ele arrumou aquela carteira, inclusive, porque se tem alguém que não tem carteira... Mas arrumar a carteira é fácil. Abre lá para ver se tem registro. Sim. A minha eu abro lá, tá o registro. É que assim, não era dele, né? O Benê falou do vereador que nunca entrou dentro de um ônibus, né? Não sabe. Esse cara, o Marçal aí, com certeza, ele não sabe como é que funciona o registro de uma carteira de trabalho. Então, mas aí você pega o eleitor... a carteira profissional é sinal de que você trabalha, né? Então, mas aí você pega o eleitor e ele vota nisso. Entende? Ele acaba indo... o cara não trabalha. Quer dizer, ele precisa de desculpa, né? E aí a gente vê
né, que aquilo que eu falei, aquela pessoa que não estou falando, nem posso fazer propaganda, né, mas aquelas candidaturas que estão voltadas ao problema da cidade, problema de verdade, elas acabam sendo sempre prejudicadas, porque o cara vai invadir minha casa, o cara isso e aquilo, né? Por outro lado, né, já que eu toquei nesse assunto, nós temos um cara que está na frente da pesquisa que, para ganhar a eleição, né, se tornou um negacionista. Então o cara vem e fala, não, eu me arrependo de ter apoiado o lockdown, né, o fechamento das coisas durante a pandemia, ou seja, se na época ele fez, mas hoje se a gente tivesse uma pandemia de novo, né, nós não teríamos 4 mil mortes por dia, como chegou a ter na pandemia de Covid, provavelmente nós estaríamos em 10 mil mortes, né, porque se seguissem esses caras, porque é negar a vacina, negar o isolamento, porque isso deu problema, claro que dá problema, né? Por quê? O cara mudou de ideia, né? Ele quer ganhar a eleição, né? E aí ele para ganhar a eleição, ele vai fazer um discurso anti-vacina, um discurso anti-isolamento, anti-prevenção da doença. E aí ele mostra o seguinte, ele está preocupado, ele pode estar até mentindo, porque ele pode estar só querendo os votos, mas ele está preocupado com o problema? Porque se ele fala que ele se arrepende, ele não está preocupado, ele queria isso mesmo. Uhum. Né? Para ele só vale vencer. Se morrer, as pessoas que morrem viram só número. Né? Então é isso que me deixa aflito. Quanto a essa questão dos números, Douglas, a gente vai... tem que ver o que vai correr durante agora esses dias de campanha, né? Desde militância, debate que o Nunes não está indo. O Nunes já falou que não vai em vários debates, né? Tô certo isso, né? Isso. Ele não vai nenhum, provavelmente. E isso pode ter reflexo, tá? Agora, ele, assim, me desculpe quem vota nele, mas ele já mostrou que ele é, porque o pessoal está falando do Marçal, e eu não vou esquecer que o Nunes também foi lá num debate e fez um comentário sugerindo que o Boulos cheirava cocaína. Viciado em cocaína, é verdade. É estranho, entende? Né? Assim, ele, entre um e o outro, né, grita, faz aquele escândalo, e o outro talvez seja mais comedido. Mas, assim, me parece que pelo discurso, a desonestidade é o ladrão limpinho ou o ladrão sujinho. Tudo é ladrão, né? A limpeza não vamos dizer, tira fora o mal que foi feito, né? O delito, né? Deixa eu só cumprimentar o pessoal da Rádio Cantareira, estamos ao vivo aqui, falando com o pessoal da Rádio Cantareira. Um abraço bem apertado aí para todo mundo que está com a gente. Sei que tem muita gente que não está gostando do que nós estamos falando, mas tem muita gente vibrando com isso. Mas veja bem, esse aqui é a democracia em movimento. É assim que funciona, tá? E eu espero que, não, independente de qualquer coisa, saiba que nós estamos fazendo aqui um debate bastante sério e trazendo as informações que talvez você não tenha tido, né? Para você refletir sobre esse segundo turno. Falando no segundo turno, e aí, Benê, o que você acha? Saiu aí com o Nunes sai com 15 pontos à frente do Boulos. Não, mas é assim, que os votos que a maioria dos votos do Marçal iriam para o Nunes, isso é surpresa zero, né? E mesmo parte dos votos da Tabata, né? Também porque, desculpe aí os eleitores da Tabata, mas é muita forçação de barra colocar a Tabata como uma candidatura progressista de esquerda. Só para lembrar, desculpe, a memória é uma coisa importante nesse país, as pessoas parecem que às vezes perdem. A Tabata votou contra os direitos trabalhistas, votou contra a reforma da Previdência. Tanto que a Tabata é a figura que o Josias de Souza, esse baita reacionário da Folha de São Paulo, falou que era a esquerda moderna. Se a Tabata é a esquerda moderna, eu sou de direita. Né? Então, agora, é claro, a Tabata não é trouxa, ela não é
ela não é estúpida, ela não vai apoiar uma tranqueira que nem o Nunes, né? E é óbvio que ela se manifeste em favor do Boulos. O que não quer dizer que o eleitorado dela vá pelo mesmo caminho. Eu conheço um eleitorado da Tabata jovem que é muito conservador. Como é verdade que tem um eleitorado dela que é progressista também, e até votou dela não sabendo de algumas dessas coisas que eu falei. Um pouco iludido, né? Um pouco iludido. Mas não é, né? Para mim não é exatamente uma surpresa. Acho, infelizmente, difícil o Boulos ganhar o segundo turno, né? Acho difícil, acho que vai ter uma votação talvez até maior do que está sendo apontado, né? Espero que sim, mas eu acho muito difícil. Agora, de qualquer maneira, a eleição tem um problema que é o terceiro turno, né? O Nunes não vai ter problema, porque essa Câmara Municipal que se elegeu tem aí uma maioria do centrão e da direita que vai para qualquer lado, né? Desde que só das emendas certas, né? Exatamente. Agora, se o Boulos ganhar é um problema, porque, na verdade, o que você pode chamar com boa vontade de progressista teve 1/3 dos votos da Câmara, né? E no passado a gente já viu isso com a Erundina, com Marta, com Haddad, que é muito difícil você governar com essa Câmara que é fisiológica para burro. E aí, mais uma vez, desculpe eu ser repetitivo em relação à mídia, a mesma mídia que fala que a esquerda é muito radical, é muito isso, é muito aquilo, e que critica a corrupção, o clientelismo, não sei o quê, são os caras que estão aí tentando fabricar a candidatura do Tarcísio para a presidência da República. São as mesmas pessoas. Ou seja, essa mídia, quando ela fala desse caráter de tomar lá da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas, da Câmara Municipal, ela, na verdade, está... Só que os candidatos favoritos dela são exatamente os que fazem isso, né? E, às vezes... Só que quando o Lula faz isso, os caras criticam, mete o pau. Eu acho até que o Lula devia fazer menos concessões do que faz, mas é uma hipocrisia você defender esses de políticos e criticar esse tipo de política, né? Acho uma também de hipocrisia. Agora, infelizmente, nós vamos ter uma Câmara Municipal, uma vitória do Nunes, extremamente subserviente. Vai ter lá aquela bancada do PT, do PSOL, que vai brigar, vai espernear e tudo, mas nós estamos vendo aí, certamente vai vir aí um monte de privatizações canalhas, como está acontecendo no governo Tarcísio, né? E uma vitória do Nunes, uma melhoria no serviço público nula, né? E aí, insisto, que uma mudança nessa cidade, nesse estado, nesse país, só é possível com o processo de mobilização social, né? Eleitoralmente falando, o resultado é esse. Eleitoralmente falando, é isso que nós temos. Um centrão com maioria no Congresso, um centrão com maioria nas Assembleias Legislativas e um centrão com maioria aí nas câmaras municipais. Isso é a nossa realidade, né? Mudar essa realidade é difícil? É óbvio que é difícil, mas não é só simplesmente com a questão eleitoral. Não é simplesmente a questão institucional. Agora aqui até o Beto fez uma provocação aqui para a gente, que eu acho interessante. Só queria dizer o seguinte, com relação ao apoio da Tabata, né? 50% dos que votaram na Tabata vão votar no Boulos e 35% vão votar no Nunes. 1/3, né? Os outros, exato, 1/3 ali, né? Agora, o que o Beto coloca, e que eu até acho que é legal para a gente pensar, porque o Beto coloca, e se fosse um segundo turno que esteve muito perto de acontecer entre o Nunes e o Marçal? Credo. Né? E eu quero lembrar aqui que o pessoal que tem mais ou menos se aliado ao Nunes começa a refutar um pouco o apoio do Bolsonaro, né? Até porque está achando que é o seguinte, o Bolsonaro não fede nem cheira nessa eleição. É que, no fundo, eles estão... chutar cachorro morto é fácil também, né? Vamos falar sério. A menos que aconteça alguma coisa muito, muito grave, e quando eu digo grave, é grave mesmo, o Bolsonaro não é candidato em 2026.
ele está inelegível. Tá? Muito mais a família do que ele, né? Então, aí sim, os caras estão lutando pelo legado do Bolsonaro, né? E esse legado também é um troço complicado. Esse legado vai se manter, né? Até 2026? Até 2026 pode acontecer um monte de coisa. É óbvio, se você tem um agravamento da situação econômica do Brasil, é claro que favorece e fortalece esses caras, né? Sim. Mas não é isso que está, inclusive por desespero de uma parte da mídia anti-Lula, não é exatamente isso que está acontecendo. O Estadão, esses dias, fez uma editorial, fez um contorcionismo ideológico para dizer que, apesar da avaliação positiva dos banqueiros, que eles adoram, se os banqueiros tivessem feito uma avaliação negativa, eles iam estar reproduzindo, mostrando que, apesar disso, a economia brasileira vai muito mal. Entendeu? Vai mal, o apocalipse vai ser amanhã, vai ser o dia depois de amanhã, e o Lula não tem chance nenhuma. Você sabe que nessa história, né, eu sempre lembro da Miriam Leitão, que ela passou 14 anos dizendo que amanhã ia ter o apocalipse. E aí, quando chegou em 2008, que teve o verdadeiro apocalipse, exatamente da onde que ela dizia que é a referência, né? Certo? Quer dizer, teve das bolsas americanas, europeias, tudo mais. Aí ela continuou dizendo que nós teríamos o apocalipse por causa daquele apocalipse que ela não previu. E nós não tivemos, foi a marolinha. E ela continua hoje. Mas então, pegando esse gancho, vamos lembrar que ela defendeu que o desemprego era bom porque não deixava a inflação subir. Eu lembrei de uma coisa. Segundo o Estadão, essa coisa de ter pleno emprego é ruim para a economia. É ruim, porque as pessoas estão recebendo, olha só, vocês são assalariados, as pessoas estão recebendo sem levar em conta, estão recebendo salários altos sem levar em conta a produção. Ou seja, esses assalariados são muito vagabundos, né? Os caras estão recebendo. O que é bom para que o público nosso saiba aí da Rádio Cantareira, você que está ouvindo a gente aí, acompanhando pelo YouTube também, é que o Brasil, aí nessa nova era Lula, voltou, o desemprego caiu, nós já estamos chegando numa fase que chama-se pleno emprego, e a massa salarial aumentou. Isso quer dizer que temos mais trabalhadores empregados e aqueles que estão empregados estão ganhando mais, né, do que se ganhava antes. E isso é considerado pela nossa elite como algo ruim. Por quê? Porque você sabe como é que é, né? O trabalhador com dinheiro, né, Ricardo? Vai comprar arroz, vai comprar feijão. Vai comprar... Eu ia citar isso mesmo. Inflação. Agora, você sabe que teve uma defesa, para vocês entenderem onde chega isso, né? Depois eu vou trazer para dentro de São Paulo. Tem um bilionário australiano defendendo que devia se pagar menos, gerar mais desemprego. Por quê? Porque ele fala, quando você tem muito emprego, os trabalhadores eles querem ganhar mais, eles reclamam das condições de trabalho. Então, se a gente deixar os caras na rua, eles vão trabalhar por qualquer coisa. O cara defende isso abertamente. Então, é para as pessoas entenderem assim, quando você pega uma análise desse tipo, né, uma análise econômica, você lembra o seguinte, o mercado reagiu mal. O mercado, gente, não é o mercado da tua esquina, não. Nós estamos falando em gente que tem milhões para aplicar, ou seja, os 5% da população. Tá? Para o resto, a gente fala em trabalho, pagar aluguel, boleto e tal. E essas análises, elas jogam desse jeito, elas jogam criando uma coisa assim, o mercado reagiu mal, o mercado é quem está investindo, não é quem está pegando o ônibus, não é quem tem salário, conta para pagar. A gente precisa desse tipo de coisa. Então, em São Paulo, dentro de São Paulo, eu vi gente defendendo, por exemplo, quando houve uma remodelação das linhas de ônibus aqui em São Paulo, que tiravam ônibus de fim de semana de alguns lugares e tal. Aí um cara fala, mas tem que ser isso mesmo, porque você acha, ônibus andando vazio, com pouca gente, ele não gera lucro. Eu falei, então, e as pessoas têm que andar, na visão das pessoas, desse tipo de análise, o ônibus ele tem que ser pouco, andar lotado, porque assim isso gera lucro. Ou seja, você que pega o ônibus, que vai levantar de manhã,
Você nunca vai, para pegar o trabalho, você nunca vai ter o mínimo de conforto, porque quem está pensando é o mesmo cara que pensa no mercado lá dos milionários. Isso é bom. Entender? É bom que o ônibus esteja cheio, não que o ônibus esteja transportando as pessoas decentemente. Falando com o Alberto, um segundo turno entre Nunes e Marçal seria isso, né? Não teria nem essa discussão que nós temos, pelo menos o Boulos no segundo turno, ele pode denunciar a situação precária do serviço público de São Paulo. Agora, já imaginou um segundo turno com essas duas tranqueiras? Né? Credo. Né? Mas, um segundo turno, uma disputa política entre a extrema-direita e uma extrema-direita envergonhada é o sonho da burguesia no Brasil, cara. Entendeu? É um sonho, porque eu tenho certeza, se tivesse segundo turno entre Nunes e Marçal, sabe o que ia acontecer? O Nunes ia pedir o apoio de todos os democratas contra o fascismo. Entendeu? Aí ele ia bancar o moderadinho. Né? Ia bancar o moderado. Aliás, essa história de direita moderada, vamos falar sério, no Brasil não tem, né, cara? Não tem direita liberal democrática no Brasil. A direita supostamente liberal, vê o Partido Novo. O Partido Novo se diz liberal. Foi esse barulho aí? O Partido Novo se diz liberal e tudo, mas na hora H eles fecham com a extrema-direita. Eles vão lá e fecham com a extrema-direita. Né? E na hora de sacanear o trabalhador, é isso que o Ricardo falou. Mas, pô, que pleno emprego? Os caras vamos dar emprego para todo mundo? Né? Como é que fica a margem de lucro? Né? Que é isso que o Estadão está falando. Agora, isso não quer dizer, eu, particularmente, eu tenho certeza que os companheiros aqui, não quer dizer que a gente não tenha crítica, não, a aspectos do governo Lula. Né? Essa coisa da austeridade fiscal, que o Haddad fica prometendo, isso é uma desgraça para o país. Isso dessas taxações que atingem que população? Exatamente. Isso daí, na verdade, esse é um desejo dos banqueiros. Né? E é curioso isso. Os caras fazendo mesmo essa política que a gente critica de austeridade fiscal, e mesmo assim os caras acham que não é suficiente. Então, o que é suficiente? Né? O que é suficiente para as pessoas? Para esses caras? Né? Bom, é interessante aí, só para a gente pontuar bem, né? A Tabata, ela sinalizou o apoio ao Boulos. E deu declarações fortes até contra o Marçal, felizmente, né? Contra o Nunes. Contra o Nunes, isso, Nunes. O Marçal, que seria, vamos dizer, diretamente deveria apoiar o Nunes, diz que não vai apoiar, exatamente porque queria que o Nunes pedisse desculpas aí por algumas coisas, né? Certo? Mas independente do que faça o Nunes, os eleitores do Marçal, 80% vão votar no Nunes, né? Isso aí não 84%. Dúvida, né? O Datena diz que não vai se posicionar para ninguém. É um milagre que ele tenha levado a campanha, então. Né? A moça do Novo, Velho Novo, ela vai apoiar o Nunes, né? Que é óbvio. Ó, surpresa. O Velho Novo, né? E o pessoal da esquerda, eu acho que só o PSTU, eu não sei, mas parece que o resto. Só o PCO que no. A esquerda, até onde eu sei, o PSTU, a Unidade Popular, vão fazer voto crítico, apoio crítico ao Boulos. Voto crítico o PCO não, né? O PCO não, porque o Boulos é uma agenda CIA. Então, agora, aí o que acontece é o seguinte. Novidade zero. Eu queria fazer uma análise. Bom, a gente teve esse fenômeno, né? Não é fenômeno, eu não considero fenômeno, porque eu acho que vou deixar bem claro o que acontece. Você põe no ringue para lutar boxe dois caras, entendeu? Aí um pega e chuta abaixo da cintura, né? E o juiz não faz nada, entendeu?
aí ele pega um porrete, dá na cabeça do outro, o juiz não faz nada, aí daí o pessoal fica falando, olha, é um fenômeno esse cara, hein? Ele luta, que é uma maravilha, luta boxe, né? Que é uma maravilha. Então, eu não chamo fenômeno o Pablo Marçal, porque, para mim, eu acho que logo no início da campanha dele já devia ser tirado fora. O TRE já devia falar, não, esse cara, esse tipo de campanha não existe, isso aqui não pode, aqui vai multa aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, quando fosse ver, o cara estava fora da campanha, que era o certo para fazer. Então, não se criava uma coisa dessa. Ou seja, ele faz coisas que são ilegais. É isso que é. E aí o pessoal fala que ele é fenômeno de comunicação, né? Mas eu queria falar o seguinte: nós vamos para um segundo turno e fazer uma avaliação sobre uma coisa importante que é a comunicação. Como é que vocês acham a comunicação do Boulos? Já temos aí uma amostra do que foi a comunicação do Nunes. O que vocês estão achando disso? Dá para o Boulos virar em cima do Nunes com essa comunicação que vem fazendo? Eu acho que não. Infelizmente. Assim, Douglas, você sabe, o Ricardo sabe as críticas que eu tenho a essa campanha do Boulos, né? Gente, eu não sei quando a esquerda descobriu que sendo bonzinho, cor de rosinha, nós vamos conseguir, vamos convencer a classe média conservadora da cidade a votar na gente. Faz tempo que nós estamos fazendo esse tipo de campanha, e o que acontece? A gente perde o voto do trabalhador, da periferia, e não ganha o voto da classe média, a não ser daquela classe média progressista, que tradicionalmente vota na esquerda. Mas, entendeu? É um 0-0 isso daí. Eu não acho que nós estamos ganhando nada. Mas por quê? Aí entra aquela coisa de subordinar a campanha à propaganda, né? Quando, na verdade, devia ser o contrário. A propaganda devia ser, né, um instrumento da campanha eleitoral, né? E essa campanha... Bom, eu sou um dinossauro aí, um velho bolchevique, mas a despolitização das campanhas é uma coisa... A gente fica refém do discurso da direita, né? O Boulos explicando que ele não é a favor de invadir qualquer terra, o Boulos explicando que ele não é a favor das drogas. A gente fica refém da campanha dos caras. A gente devia ter uma campanha mais propositiva, né? Fala, olha, insistir na discussão. A hora que os caras começam a falar de cocaína, fala, eu quero falar do ônibus, entendeu? Eu quero falar do asfalto, eu quero falar das centenas de obras sem licitação, né? Não, o mais interessante é o cara vir... Não, você... O que você acha da Venezuela? Pois é! Candidato, e o cara responde. Isso que é que eu acho. O que é que eu acho da Venezuela? Você candidato a prefeito em São Paulo, rapaz. Pô, a eleição em São Paulo. Vai perguntar para o prefeito de Caracas o que ele acha da Venezuela. Exato. Né? E aí, não, aí, então, você percebe que nós estamos fazendo uma campanha e respondendo nós estamos caindo exatamente no quê? Na argumentação da direita, na argumentação dos conservadores. A gente está reproduzindo a narrativa dos caras, né? A esquerda tem que ter uma campanha, uma narrativa própria, focado nos problemas da população, né? Porque o Nunes fala todo esse monte de bobagem, aí depois ele aparece lá na periferia, esse asfalto fui eu que criei. Aí você fala, pô, o povo é burro, vota nele. O povo não é burro, cara, né? O povo, o cara tá lá, tem asfalto, legal, votar nesse cara, né? Você não desmonta esse discurso, né? Se você insiste em cair nessa armadilha, discutir a droga, a Venezuela e sei lá o quê, é óbvio que é um campo que a direita vai ser sempre vitoriosa, né? Tem uma coisa que eu acho que vale a pena sempre pensar, é que parte dessa ocorrência ela é resultado de como se trabalha informação, TV, jornal. Claro. Então, mas a gente tinha que ter um discurso contra isso, né? E assim, eu já
por exemplo, né, eu vi uma piadinha essa semana que era um cara de esquerda falou assim: não, vamos maneirar que é para a gente não perder voto, né, não vamos ser radical. E o cara de direita, vamos ser radical que é para a gente ganhar voto. Exato. Assim, existe um comportamento que a gente está. O eleitorado ele tolera mais o cara que fala assim: tem mais é que matar preto, tem mais que proibir baiano de vir para São Paulo. Esse tipo de discurso ele é mais tolerado do que o cara que fala assim: olha, essas casas estão tudo abandonadas, nós devemos ter o direito de construir casa aí para morar. Ah, ele vai invadir minha casa, percebeu? Quem é o mais criminoso? Né? E a grande imprensa, ela faz isso. Ela ajuda a moldar, e as pessoas precisam entender isso. Né? Então, eu estou falando, o cidadão, ele se incomoda muito com movimentos sociais, tal, como se ele fosse o cara prejudicado pelo movimento. Né? Ou a questão identitária é bem claro isso. Eu tenho 1000 reservas à política identitária que se faz no Brasil, mas veja bem, o que incomoda mais, o cara consegue mais voto tentando proibir um banheiro para trans do que propondo soluções para os problemas de São Paulo. Deixa eu ir aqui para os finalmente. Dá licença, Benê. Um segundo. É que assim, mas aí caberia à esquerda desmontar esse discurso e não ajudá-la, porque a gente está ajudando a fortalecê-lo, e a gente devia combater. É isso. Agora, deixa eu ir aqui para os finalmente, né? Vamos lá, 3 minutos cada um aqui. Ricardo, você que está aqui na foto, me fala aí, 3 minutos para você, o prognóstico para né? E as considerações finais aí para o nosso pessoal da Rádio Cantareira. Tem tudo que é o Brasil, né? Os resultados dessas eleições eles mostram alguma coisa que está acontecendo agora que não quer dizer que vai acontecer, vai ser 100%, portanto, daqui a 2 anos, tá? Para a eleição de presidente. Pode ser, então, assim, claro que a mídia vai trabalhar. O Lula perdeu em São Paulo, né? Porque o Boulos era o candidato do Lula. Isso não pode ter, pode não ter. Isso vai depender de um monte de coisa que vai acontecer. Nós estamos numa situação hoje que o dólar sobe por causa de uma bomba que explode lá na Ucrânia e botam a culpa na política econômica do país. Né? Então, assim, a gente tem que filtrar muito o que está vindo. Tá? E eu acho o seguinte, para mim, de novo, é triste ver que não é só de São Paulo, mas que isso ocorre no Brasil inteiro, ver que a população continua votando em imagens, né, aquilo que se criou com imagem, construído inclusive desse jeito que se leva a política nas análises de jornal tal, e não vota naqueles candidatos. Eu não estou falando só do prefeito, estou falando do vereador também, de que estão atuando dentro de problemas de São Paulo, estão atuando, tentando solucionar o problema da sua cidade. Né? Então, esse é um caso bem de São Paulo. Né? Criou-se uma imagem de um cara que trabalha para um problema, que moradia é um problema seríssimo em São Paulo, né? E no ritmo que está indo, nós vamos ter cada vez mais gente morando em condições precárias, porque não se consegue pagar aluguel, e do outro lado você tem um candidato que representa o quê? Né? Passou tanto tempo sem fazer nada, só fez obra de maneira irregular e que representa o interesse justamente de quem dificulta a vida da maior parte da população. Né? Quando você pega uma área degradada, reurbaniza tal, e levanta moradia para a população, é uma coisa. Quando você faz isso e levanta moradias de luxo, você beneficia quem dentro da cidade? Então, acho que nós estamos dentro dessa situação. E aí, Benê? Bom, isso que o Ricardo falou é importante. Os jornais já estão tudo falando do que o Tarcísio é o candidato forte, porque o candidato dele se elegeu. Eu gostaria de lembrar que em eleições anteriores falaram a mesma coisa do Serra, do Alckmin, Dória. Do Dória, e não deu certo. Mas aí um pouco o egocentrismo da elite de São Paulo também.
que acha que o Brasil é só a cidade de São Paulo, né? Isso pode fortalecer o Tarcísio? Pode fortalecer na direita lá, mas isso não quer dizer de forma alguma que ele vai ter voto fora de São Paulo, né? Aliás, lembra, Maluf, Mário Covas, Alckmin, todos esses caras, Serra, foram ótimos de voto em São Paulo e nunca ganharam eleição nenhuma para o presidente, né? E no mais, é isso, as considerações aí que eu fiz. Eu acho que há um longo trabalho para desmontar essa ideologia, porque isso é ideologia mesmo, de empreendedorismo, de gestor, de cara que não é político, mas a esquerda deve combater isso e não simplesmente dançar conforme a música que a direita toca. É isso. Por aí. Bom, então esse aí foi o nosso super bate-papo de hoje, falando sobre as eleições na cidade de São Paulo. Eu espero que você tenha aproveitado bastante aqui do nosso papo. Eu espero que você volte sempre, porque você sabe que nós sempre vamos estar por aqui para cumprir a nossa missão, a missão fácil, que é mudar o mundo. Volta aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu, hein? Tá, e estamos de volta logo.